Poucos países no mundo conseguiram traduzir sua cultura em forma de automóvel, como os Estados Unidos. Os carros americanos não são apenas veículos, eles são personagens da história, reflexos de uma sociedade movida pelo progresso, pela ousadia e pela busca pela liberdade. Nessa jornada, vamos revisitar mais de um século de paixão sobre rodas, do Ford Model T, que colocou o povo americano nas estradas, até os muscle cars que se tornaram lendas. Você vai conhecer a trajetória que transformou os carros americanos em símbolos mundiais. Posso garantir, você vai se surpreender com cada detalhe dessa história. Então já aproveita aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Estação Automotiva e ativa o sininho aí para acompanhar os próximos episódios. No começo do século XX, o automóvel ainda era um artigo de luxo, e apenas os mais ricos tinham acesso a essas máquinas, que eram montadas de forma artesanal e custavam uma fortuna. Mas em 1908, Henry Ford mudou completamente essa realidade, com o lançamento do Ford Model T. Ford não apenas criou um carro acessível, ele revolucionou a forma de produzir. A introdução da linha de montagem reduziu drasticamente o tempo de fabricação. Se antes eram necessários dias para montar um carro, com o novo sistema era possível produzir um Model T em poucas horas. Isso permitiu que o preço caísse, tornando o automóvel acessível à classe média americana. E o impacto foi gigantesco. Milhões de pessoas puderam comprar o seu primeiro carro. Os Estados Unidos se transformaram em um país sobre rodas. O Model T foi apelidado de Tin Lizzie e se tornou um verdadeiro ícone popular. Não era apenas um carro, era a democratização da mobilidade. Com o sucesso do Model T, outras empresas perceberam o potencial desse novo mercado. Foi nesse cenário que nasceram as gigantes da indústria americana, a Ford, a General Motors e a Chrysler. A General Motors se destacou ao criar uma estratégia inovadora. Em vez de vender apenas um carro para todos, ela oferecia marcas para diferentes perfis de consumidores. A Chevrolet para o público popular, a Buick para quem buscava sofisticação e a Cadillac para o luxo absoluto. A Chrysler, por sua vez, apostava em conforto e design arrojado, se consolidando como sinônimo de elegância. Já a Ford continuava seu caminho de produção em massa, colocando cada vez mais pessoas dentro de um carro. Essa competição acirrada fez com que a indústria americana crescesse em velocidade impressionante. Nos anos 20 e 30, os Estados Unidos já eram o maior mercado automotivo do planeta, exportando veículos e consolidando um estilo próprio, robusto e ousado. E após a Segunda Guerra Mundial, a economia americana entrou em um período de prosperidade. O carro deixou de ser apenas um meio de transporte e passou a representar status, liberdade e até identidade pessoal. A década de 1950 ficou marcada pelo excesso. Carros ganharam asas traseiras gigantes, acabamentos cromados, brilhantes e cores vibrantes que refletiam o otimismo e modernidade. Os motores V8 se popularizaram, oferecendo potência e confiabilidade. Modelos como o Cadillac Eldorado e o Chevrolet Bel Air se tornaram símbolos dessa era dourada. Eram carros que chamavam a atenção por onde passavam. Verdadeiras obras de arte sobre rodas. Mais do que máquinas, esses automóveis representavam o sonho americano em uma forma mais visível. Eles apareciam em filmes, comerciais de TV e se tornaram parte da cultura pop. Já na década de 1960, a juventude americana queria mais do que apenas luxo e conforto. Eles buscavam emoção, potência e velocidade. Foi então que surgiram os muscle cars, talvez a fase mais lendária da história automotiva dos Estados Unidos. O Ford Mustang, lançado em 1964, foi o estopim dessa revolução. Compacto, acessível e com opções de motores V8 potentes, ele rapidamente conquistou uma geração inteira. Em resposta, a Chevrolet trouxe o Camaro, a Dodge lançou o Charger e a Pontiac apresentou o GTO, criando uma batalha de titãs nas ruas e pistas. Os muscle cars não eram apenas carros,
eram símbolos de juventude, de rebeldia e da busca pela liberdade. Com motores de mais de 300 cavalos de potência e preços acessíveis, eles se tornaram um fenômeno cultural. A imagem de um Dodge Charger rugindo pelas estradas ou de um Camaro acelerando em uma corrida de rua está gravada até hoje no imaginário coletivo. Mas a festa dos muscle cars durou pouco. Em 1973, o mundo foi atingido pela crise do petróleo. Os combustíveis ficaram mais caros e, de repente, aqueles carros gigantescos e beberrões se tornaram um problema. Enquanto os americanos lidavam com motores que consumiam muito, os japoneses começaram a ganhar espaço com carros menores, mais leves e muito mais econômicos. Modelos como o Toyota Corolla e o Honda Civic conquistaram o público americano e mudaram a percepção sobre o que um carro deveria ser. A indústria dos Estados Unidos sofreu um baque profundo. Montadoras tradicionais viram suas vendas despencarem. Os muscle cars praticamente desapareceram do mercado. Foi um período difícil, que obrigou as marcas a repensarem suas estratégias para sobreviver. Já nos anos 80 e 90, as montadoras americanas começaram a se adaptar à nova realidade. A Ford apostou nos utilitários esportivos, lançando o Explorer, que rapidamente se tornou um dos SUVs mais vendidos do país. E ao mesmo tempo, a Chevrolet lançava o Corvette, que manteve acesa a chama da esportividade, evoluindo em design e tecnologia para continuar sendo um ícone. Foram décadas marcadas pela tentativa de equilibrar tradição e inovação. O luxo, o conforto e a robustez continuaram presentes, mas as marcas precisavam mostrar que eram capazes de oferecer eficiência e confiabilidade para competir com os estrangeiros. Mesmo assim, os carros americanos nunca perderam seu apelo emocional, continuando a representar poder e identidade. E aqui estamos nós, no século XXI. As montadoras americanas olharam para o passado em busca de inspiração, mas com os olhos voltados para o futuro. Foi assim que o muscle car ressurgiu em versões modernas. O Dodge Challenger voltou às ruas com linhas que remetem ao clássico dos anos 70. O Mustang ganhou versões modernas, mantendo seu espírito esportivo vivo. O Camaro trouxe agressividade e tecnologia, conquistando novos fãs em todo o mundo. Além disso, supercarros como Ford GT e Corvette C8 mostraram que os Estados Unidos ainda têm muito a oferecer em termos de engenharia de ponta. Hoje, os carros americanos combinam tradição, potência e tecnologia embarcada, mesmo enfrentando desafios como a eletrificação e a concorrência global. Apesar das mudanças, a essência continua a mesma. Carros que emocionam, impressionam e carregam consigo um século de história. A história dos carros americanos é a história de um povo que transformou o automóvel em símbolo de cultura e identidade. Do humilde Ford Model T aos lendários muscle cars, passando pelas crises e reinvenções. O carro americano sempre esteve no centro da vida dos Estados Unidos. Ele representa muito mais do que rodas e motor. Representa liberdade, ousadia, paixão. E essa chama acesa há mais de 100 anos continua viva até hoje, acelerando em direção ao futuro. Se você curtiu esse mergulho pela história dos carros americanos, já deixa o like, se inscreve no Estação Automotiva e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E claro, comenta aí embaixo, qual é o seu carro americano favorito?